Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5. E vamos estar meditando em um dos momentos mais incríveis do ministério de nosso Senhor aqui na terra, entre os homens. Vamos ler verso 1 ao 11. Lucas 5, de 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara deles e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, uma coisa que muitas vezes esquecemos, escapa inclusive com certeza da visão do mundo, é a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, desceu da sua glória, tornou-se homem e habitou entre nós. Como disse João, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. No Velho Testamento, nós encontramos 5 atributos, 5 características para Deus. E nós encontramos esses 5 atributos nessa cena que aconteceu aqui. Isso mostra para a gente como a gente às vezes lê a Bíblia e a gente pensa assim: poxa, a Bíblia, sei lá, é meio sem graça, né? Isso é porque a gente não sabe ler a Bíblia. Porque a gente não sabe interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia, raciocinar em cima da Bíblia. Esse encontro aqui que você pode ler e parece um encontro assim, talvez casual, alguma coisa, foi alguma coisa aqui. Nós temos aqui um momento fabuloso e que nos revela a divindade de Cristo e que levou Pedro a ter a atitude que ele teve. Porque ele viu que aquele homem que estava diante dele era ninguém menos do que Deus. Então veja, os 5 atributos referidos a Deus é o seguinte: verdade, conhecimento, poder, santidade e misericórdia. São 5 atributos atribuídos a Jeová, o Deus de Israel. Verdade, conhecimento, poder, santidade e misericórdia. Nós vamos ver esses 5 atributos na pessoa de Jesus nessa cena.
Por isso que você tem que entender que a Bíblia, em sua maior parte, ela não vem especificando as coisas. Por exemplo, não tem um parágrafo dizendo assim: meus amados, a partir desse momento será revelada a verdade, conhecimento, poder, santidade e misericórdia de Cristo. Não tem isso. Está no texto. A gente tem que retirar do texto para nós. É como buscar tesouros debaixo da terra. Tem que cavar para você saber o que está escrito. Então vamos ver em primeiro lugar a verdade. Deus é a verdade. E no versículo 1 diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Veja, tudo aconteceu porque havia uma multidão que estava apertando o Senhor, perto do mar da Galileia, para ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E é interessante que nós temos essa expressão técnica, palavra de Deus. Sempre quando a gente lembra a palavra de Deus, a gente lembra do quê? Da Bíblia, não é? Mas aqui o autor Lucas, ele está falando realmente de uma palavra, muitas delas que não foram registradas na Escritura Sagrada. A expressão significa a palavra que vem de Deus. Então, o que significa isso? Que o Senhor Jesus Cristo, sempre quando ele falava, Deus é quem falava, porque ele é Deus. Por isso, tanta gente se atraía para ouvir Jesus, porque ele era um fenômeno. Não houve pregador semelhante a Jesus Cristo. Foi o maior de todos, porque ele não era apenas humano, era divino. Saía a graça dos seus lábios, sabedoria. Se você estudar os evangelhos, as palavras ditas pelo Senhor, você fica admirados, e sem contar, como eu disse, que foram registrados apenas parte da palavra que saiu da boca de Jesus. Um resumo. Ou você acha que foi tudo escrito? Ele pregava diariamente. Deus mandou à terra o seu filho e a profissão dele era carpinteiro. Depois que ele entrou no ministério, a função dele era pregador. E ele começou a pregar a palavra que vem de Deus. E a palavra que vem de Deus é a verdade. Então nós temos aqui um pregador da verdade, nós temos a verdade encarnada. Por isso ele diz: eu sou a verdade. Nós temos aqui a verdade. Ele pregava a palavra com frequência, muito mais do que ele curava. Ele pregava a palavra, pregava a verdade e atraía as multidões com a sua pregação. Nós temos aqui ele praticamente sendo jogado no mar da Galileia pelas multidões que o comprimiam, que o apertavam, que o empurravam. Ele já estava praticamente sendo jogado no mar da Galileia, de tamanha era a quantidade de pessoas que queriam ouvir a palavra. Então Jesus é a verdade. Ele é a própria palavra de Deus e ele anuncia a palavra de Deus. Agora, em segundo, nós vemos que Jesus é o conhecimento. Ele tem o conhecimento. Ele é onisciente. Nós percebemos isso, versículo 2. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, veja, o Senhor Jesus tinha vários barcos ali. Ele entra no barco de Simão. Por quê? Quem é Simão? Simão é Pedro, que o Senhor ia mudar o nome dele. Pedro quem era? O líder dos apóstolos. Então o Senhor entra no barco do líder dos apóstolos, porque ele quer fazer uma obra maravilhosa na vida daquele homem. Olha o conhecimento do Senhor. Então,
Diz o versículo 3, entrando num dos barcos, era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava no barco a multidão. É muito interessante como o Senhor ele usa aquilo que nós temos. O que Pedro tinha? Um barco, então é o barco que eu vou usar. O barco de Pedro virou um púlpito. No barco, já dentro do mar, onde a multidão não podia chegar, ele se assentou e começou a ensinar o povo, com seu conhecimento extraordinário. Agora no verso 4 diz assim, quando acabou de falar, ele acabou a pregação, disse a Simão, faze-te ao mar alto, quer dizer, vai para o mar profundo e lance suas redes para pescar. Como é que o Senhor dá uma ordem dessas? Você sabe o que vai acontecer. Como é que ele dá uma ordem dessas? Porque ele conhece o mar. Ele sabe onde estão os peixes. Qual ser humano que pode saber onde estão os peixes no fundo do mar? Ele sabia. Ele sabia quem era Pedro. Ele sabia o que ia fazer na vida de Pedro. Ele estava preparando algo extraordinário para Pedro. E ele tinha todo o conhecimento do mar da Galileia. E sabia exatamente quantos peixes haviam ali. Ele tem todo o conhecimento. Se você examinar os evangelhos, você vai ver que Jesus diversas vezes demonstrou ser onisciente. Saber o que ninguém sabia. Como, por exemplo, em João 2 fala que ele conhecia o que os homens pensavam, sabia o interior de cada um. Ninguém precisava falar a respeito de ninguém, porque ele já sabia. Ele sabia quem era dele e quem não era. Ele sabia quem o haveria de trair. Ele sabia da negação de Pedro. Ele tinha o conhecimento. Ele era onisciente. O terceiro atributo de Deus é o poder. Deus é poderoso. Não é verdade? Irmãos, quando ele disse, vai para o mar de novo, procura o mar profundo e lance as redes para pescar, no versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Ou, em outra versão diz, sob a tua palavra, lançarei a rede. É muito interessante. Primeiro Pedro avisa, Senhor, não tem lógica nenhuma essa ordem que o Senhor está me dando. Eu passei a noite toda tentando pescar e não pesquei nada. Aqueles pescadores do Mar da Galileia, como muitos outros até hoje, pescavam à noite, porque o sol fazia com que eles se afugentassem da superfície, e eles iam lá para o fundo do mar e se escondiam. Um pescador ficava a noite toda pescando, e depois durante o dia ficava lavando as redes e preparando tudo para a noite seguinte. E ele falou, Senhor, o que o Senhor está falando para mim? Acabei de chegar, estou lavando as redes, passei a noite toda tentando pegar um peixe, não consegui pegar nada. O que o Senhor está falando para mim? Mas como Pedro já conhecia Jesus e já tinha visto ele fazer alguns milagres, inclusive curar sua sogra e curar os enfermos de Cafarnaum, ele disse, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Em obediência ao que o Senhor está me dizendo, respeitando o seu senhorio, eu vou fazer o que o Senhor está dizendo. Não tem lógica para mim, mas eu vou fazer o que o Senhor está dizendo. Porque eu considero o Senhor, então eu vou obedecer a sua palavra. E meus irmãos, o que aconteceu? No verso 7 diz assim, aliás, verso 6, fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede,
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Sabe o que significa toda essa palavra aqui? Houve algo extraordinário, inédito, que nenhum pescador tinha visto na vida dele. As redes de pesca eram bem grandes, mas houve tanto peixe, que 2 barcos foram cheios de peixe e estavam quase afundando, tamanho peso. Nenhum pescador jamais tinha visto nada parecido em toda a sua vida. A gente pensa, eu fico pensando o quanto Deus, quando Ele faz milagre mesmo. Ele abre a mão e faz milagre de tal maneira. Você se lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? 5 pães, 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda diz que quando acabou, todo mundo encheu a barriga até não dar mais, ainda sobrou 12 cestos de pão. É o Senhor dizendo: olha, eu tenho poder, eu posso fazer por você algo que você não pode, eu sou o suficiente para você, e se eu agir na sua vida vai sobrar, vai transbordar. É como a Bíblia fala, é vida abundante. Jesus disse, o diabo, o ladrão, veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Significa vida transbordante, vida que transborda, como uma água, o Espírito Santo é simbolizado pela água, é como se você enchesse até vazar. Vida que transborda. Aqui ele faz um milagre que ninguém nunca viu, nem aqueles pescadores, nem os que trabalhavam com ele, nem a multidão, ninguém nunca viu algo assim. O mar não estava para peixe, não tinham pescado nada. Pensa nisso, a noite toda, Pedro vasculhando o mar da Galileia, jogando a rede, não conseguiu nada. Jesus, em menos de 3 minutos talvez, só o tempo de lançar a rede, ele consegue algo que talvez eles não tenham conseguido em 1 mês de pescaria. Poder. Jesus tem todo o poder, porque Ele é Filho de Deus. Foi muito impressionante, irmãos, foi muito impressionante. E para a gente desfrutar da Bíblia, preste atenção, você tem que ler devagar e pensando, vivendo a situação. Você tem que se imaginar no lugar de Pedro, Tiago, João, você tem que se imaginar lá no Mar da Galileia, tendo passado a noite toda e não pegado nada, e depois ver o que aconteceu. Sabe o que essa história está contando? Ser humano não pode fazer nada por si mesmo. Agora, quando Jesus entra, Ele pode tudo. Tudo Ele pode. E Ele faz em 1 minuto o que o ser humano leva 200 anos para fazer e às vezes não consegue. Os avivamentos que o digam. Ele é o Senhor. No verso 10, lá no final, continuar falando do poder dele, ele falou assim com Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Simplesmente isso. Pedro, você agora vai ser pescador de homens. Ele não discutiu a questão. Ele não convidou, ele não pediu. Você vai ser pescador de homens agora. Poder, autoridade, para ordenar, para chamar, ordenar e capacitar. Você vai ser pescador de homens. E diz o verso 11, que levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Poder, autoridade. Quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa que Ele determinou fazer, não tem quem consiga resistir. Lembra de Jonas?
vai à cidade de Nínive, anuncia contra ela a palavra que te tenho dito. E ele foge. Não se pode fugir de Deus. Ele foi parar no oceano, depois na boca de um grande peixe, e só não morreu porque Deus o sustentou. Quando ele foi cuspido, Deus falou: agora você vai. E Jonas deve ter falado: sim, eu vou, Senhor, eu não sou louco, eu vou. E foi. Ele é o Senhor, Ele é todo poderoso, Ele manda no universo, Ele domina as nossas vidas, até mesmo da vida dos pecadores rebeldes que não querem obedecê-lo, Ele conduz para que seja feito aquilo que Ele mesmo deseja. Poder, conhecimento e poder. Veja, existem 3 possibilidades para esse milagre. Primeiro, ele conhecia onde estavam todos os peixes, mas isso não era suficiente. Então ele chama todos os peixes para estarem ali nas redes daquele barco. Então ele não tem só conhecimento, mas tem poder. Isso, irmão, não existe. Foi por isso que Pedro ficou como ficou, e todos ficaram assim: isso não existe. Mas existe uma outra possibilidade. E essa é ainda mais incrível, mas os comentaristas preferem não partir para isso aí. Mas pode ser que o Senhor simplesmente tenha desejado fazer parecer peixes. Duvidas disso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aparecer peixes? Olha, irmãos, eu fico tentado a achar que foi isso, viu? Porque o negócio estava tão brabo que Pedro estava dizendo: de onde que veio esses peixes? Não tinha peixe em lugar nenhum. Não tinha peixe em lugar nenhum. Que peixes são esses? De onde eles vieram? Parece com os pães e com os peixes da multiplicação, não parece? Tinha 2 peixes, 5 pães, e aquilo foi multiplicando, e multiplicar, irmão, parece que a palavra multiplicação engana a gente, né? Na verdade, o Senhor foi fazendo aparecer pão e aparecer peixe. 2 peixes não viram 4 peixes. O Senhor simplesmente fez aparecer milhares de peixes, milhares de pães. E Ele pode muito bem ter feito aqui aparecer milhares de peixes na rede deles. Não precisou nem ficar perdendo tempo, estava lá já na rede deles. Que coisa tremenda. Poder. Agora tem uma coisa que nos espanta nesse texto, que também é revelada a santidade de Cristo. E é um atributo de Deus, a santidade. Como essa santidade apareceu? Há certa dúvida, mas o que aconteceu foi o seguinte, olha o verso 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Adoração. O texto diz que ele caiu de joelhos mesmo, caiu de joelhos aos pés de Jesus, em adoração, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, isso é, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Muito estranho, não é? Muito diferente do que pessoas fazem. Ele não fala: Senhor, vem cá que eu quero te dar um abraço. Não, longe disso. Senhor, por favor, dá um espaço. Eu sou pecador. Foi a primeira vez que Pedro reconheceu isso. Pedro já tinha um certo relacionamento com o Senhor, mas vocês sabem que Pedro era cheio de si, Pedro era um camarada teimoso, era um líder, era uma pessoa que às vezes se comportava com arrogância, mas aqui ele cai de joelho e fala: Senhor, se afasta, eu sou um pecador. Que reação foi essa? Ele viu a santidade de Cristo. Como que ele viu?
Por que ele deduziu isso? Por acaso ele viu alguma coisa na face de Jesus? A Bíblia não fala. O que provavelmente aconteceu foi o seguinte: quando Pedro viu o conhecimento que Jesus tinha, o poder que ele tinha, o que ele havia feito, ele reconheceu: Jesus, esse homem que está na minha frente é Deus. E tem uma coisa que Deus é: santo, santo, santo. Quando ele deparou com a santidade de Cristo, então ele viu seu pecado e caiu e falou: Senhor, não estou aguentando a tua presença perto de mim, não se aproxime, por favor, o Senhor é puro, o Senhor é santo, eu não posso, não sou digno de estar perto do Senhor. Que reação diferente, né, do nosso tempo moderno, mas olha, é uma reação que está por toda a Bíblia. Abraão, quando estava orando a Deus, ele falou: deixe-me falar com o Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Jó, quando teve no final do seu livro, teve aquela revelação toda de Deus, ele disse: Senhor, põe minha boca no pó, e eu estou aqui no pó e na cinza. Eu falei que eu não devia ter falado. Quem sou eu? Isaías, quando viu a glória do Senhor Jesus, viu? João fala que Isaías viu a glória de Cristo no templo. Aquele Senhor que ele viu era Cristo. Quando Isaías viu a glória de Cristo, diz que ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque habito num povo de impuros lábios, eu mesmo tenho lábios impuros. Manoá, o pai de Sansão, também teve a mesma situação. Deus apareceu para eles e ele chegou para sua esposa depois e falou: nós vamos morrer porque vimos Deus. Ezequiel também, quando teve a visão da glória de Deus, ele caiu também em estado de inconsciência. João, que havia desfrutado da presença amigável de Jesus, botou a cabeça no peito dele no dia da ceia, tinha uma intimidade tremenda com Cristo. Quando ele viu o Cristo glorificado lá na ilha de Patmos, em Apocalipse 1, ele caiu como morto no chão. Meu amado, isso aqui é tudo que nós precisamos ver, saber e sentir. Sentir, saber e ver que nós somos pecadores indignos, que não merecemos a presença de Deus na nossa vida e que nós precisamos cair prostrados diante dele e dizermos: Senhor, eu sou um pecador, eu não posso viver assim diante do Senhor. A mesma coisa Israel fez lá no Monte Sinai, vocês se lembram? Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele apareceu no Monte Sinai. O Monte Sinai virou uma espécie de vulcão. Tinha fumaça, tinha fogo, tinha som de trombeta. Deus falando os 10 mandamentos, e o povo ficou horrorizado, petrificado. Até Moisés diz que ele ficou todo tremendo. E o povo disse assim: olha, Moisés, arruma alguém para falar com a gente não quer mais ouvir Deus. A gente não quer mais que Deus fale diretamente com a gente. E Deus falou: eles falaram bem, eu vou enviar alguém, um mediador que vai falar, Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu amado, não tem nada mais abençoador do que chegar a essa conclusão: somos pecadores, Ele é santo, não temos como habitar com Ele dessa forma. Por que Pedro ficou assim? Olha o versículo 9: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Todos eles ficaram chocados, é o que o texto quer dizer. E não era para menos. É só você tentar analisar o que eu estou tentando te passar, para você ver que foi algo extraordinário, algo assustador. É muito interessante todos esses exemplos que eu dei de pessoas que encontraram com Deus
e tremeram na base e se prostraram, reconhecendo seu pecado, com esse cristianismo moderno que as pessoas que encontram com Deus, dançam na presença dele, cantam, se divertem, faz isso, faz aquilo. Eu não consigo entender isso. A Bíblia diz outra coisa. Quando você se encontra com a presença de Deus, é impactante. E ninguém se comporta irreverentemente na presença dele. Quem conhece Deus passa a temer Deus e respeitá-lo e reverenciá-lo. Que coisa maravilhosa! Quando Pedro falou assim, Senhor, se afasta, era exatamente o momento que o Senhor estava se aproximando dele. O momento que ele disse, ai de mim que sou pecador, era o momento que o Senhor estava fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Se você quer encontrar salvação algum dia, você precisa ser convencido pelo Espírito Santo que é um grande pecador e sentir esse pecado de tal modo que você não consiga nem olhar ou tentar olhar para Deus, mas que realmente você diga, Senhor, afaste-se de mim, sou um homem pecador. A boa notícia é que se isso acontecer na sua vida, vai ser o momento em que Deus estará se aproximando de você. A hora que você estiver falando, Senhor, chega para lá, é a hora que Ele vai estar vindo para te abraçar. Santidade. O último atributo de Deus é misericórdia. E aí a gente encontra a misericórdia aqui na pessoa de Jesus. Quando Pedro falou isso, Jesus poderia com toda a justiça falar, realmente, Pedro, você está certo. Eu não vou me aproximar de você não, você é pecador, eu sou santo. E realmente eu não... Pode ficar pelo seu canto aí, segue a tua vida, você é um pecador. Mas não é isso que Jesus fala. Versículo 10, no final, Jesus diz assim, não temas. Uma das palavras mais carinhosas e efetivas de Deus na Bíblia. Não tenha medo. Ele estava com medo. Não tenha medo. Como se Jesus dissesse, eu vim a esse mundo para que Deus possa ter comunhão contigo. Eu vim morrer por você. Eu vim salvar você, resgatar você, transformar você, tirar esse vício pecaminoso de você, tornar você um homem santo, um homem diferente. Não tenha medo. A obra que eu estou fazendo na sua vida já começou. Não tenha medo. E aí ele vai falar uma coisa maravilhosa. Olha só, não tenha medo, porque não só eu vou me aproximar de você, mas eu vou mudar sua vida completamente. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Não tenha medo, Pedro, porque eu tenho um plano na sua vida, o qual você vai deixar de pescar peixe, vai pescar gente. Que coisa maravilhosa. Lembra da primeira pescaria dele? Lançou o seu anzol espiritual, 3.000 vieram. A segunda, de novo, 5.000 vieram. Que maravilha de Deus. Você vai ser um pregador, você vai ser usado para salvar almas do inferno, Pedro. Você vai ser usado para que milênios depois da sua vida, as pessoas estejam vendo o seu exemplo, lendo as suas cartas e se inspirando no exemplo que você deu. Você vai ser aquele a quem eu vou dar as chaves do reino. E com essas chaves ele abriu pela primeira vez a pregação cristã que salvou as primeiras multidões com o Evangelho. Pedro, você vai ser pescador de homens. O que será que Deus pode falar com você aqui nessa noite? Olha, você está aqui, você é um pecador, você reconhece isso, você sabe que eu sou santo, você sabe que não merece estar comigo, mas eu vou fazer de você uma bênção. Vou te dar uma nova vida. Vou fazer que você seja um exemplo na sua família. Vou fazer você ganhar a alma dos seus amigos. Eu vou te dar
uma nova vida, porque Ele é poderoso, lembra? E Ele é cheio de misericórdia. Era para todos nós termos medo, mas Ele diz: não tenha medo. Se você tem medo de mim, não tenha medo. Agora, se você não tem medo de mim, tenha medo. Não é interessante? Se você não tem medo de mim, o Senhor diz: tenha medo, porque eu vou te julgar. Mas se você tem medo de mim, Ele diz: não tenha medo, vem que eu salvo você. Misericórdia, irmãos, misericórdia. A misericórdia também está no fato de que Ele estava sendo enviado para ser pescador de quê? De homens, de pessoas. Significa o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra para ser salvador de almas perdidas e estava enviando Pedro para salvar almas perdidas. Olha a misericórdia de Cristo, não só por Pedro, mas pelas almas. E até hoje Ele faz isso. Milhares e milhares de igrejas existem nesse planeta, com milhares e milhares de pregadores dele, sendo usados para salvar vidas. A grande misericórdia do Senhor. Quero perguntar para você nessa noite: Ele já entrou no barco da sua vida? Tudo mudou quando Jesus botou os pés no barco de Pedro. Jesus já entrou na tua vida? Você já experimentou o milagre dele? Ele já disse para você: não temas, vou fazer de você isso ou aquilo. Você já se prostrou diante dele? Você já reconheceu que Ele é Deus, que Ele é o único Deus, que Ele é o único que pode te salvar, que Ele é maravilhoso, todo-poderoso? Alguma vez você se prostrou diante de Deus de verdade, reconhecendo a grandeza dele, a majestade dele, o fato de que Ele criou você, de que Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas? Você tem se prostrado diante dele? Você já confessou que é pecador? Pedro fez isso. Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. Imagina a emoção que Pedro estava sentindo. Ele não falou isso da boca para fora, não. Ele estava apavorado. Senhor, vai para lá, por favor, não fica perto de mim, não se contamina comigo, eu sou um pecador. Você alguma vez disse: eu sou um pecador indigno, que não mereço que Jesus sequer olhe para mim? Por acaso você já se viu assim? Porque todo cristão verdadeiro, ele se viu assim e ainda se vê assim, porque é pela graça no início, no meio e no fim. Nunca haverá um momento que nós seremos salvos que não seja pela graça. Nunca haverá um momento que você diga: não, agora eu sou cristão, então agora eu faço todas as coisas corretas, eu tenho direitos. Que isso? Sempre será pela graça. Você já confessou a Cristo que você é pecador? Já chorou aos pés dele? Já pediu perdão? Já pediu a nova vida? Já pediu para que Ele te salve? Já pediu para que Ele torne a tua vida útil? Não tem coisa mais importante nessa vida do que anunciar o Evangelho. Nós vimos ontem à noite lá na igreja. Não tem nada mais importante do que chegar para as pessoas e falar: olha só, Jesus veio para salvar pecadores igual a você, igual a mim. Confia nele e Ele vai mudar a sua vida. Tem coisa melhor? Você já deixou tudo e o seguiu? Olha o versículo 11. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Largaram o barco, largaram a família, largaram o negócio, largaram o dinheiro, largaram posição, largaram tudo e seguiram Jesus. Porque afinal de contas, Pedro, Tiago, João disseram: peraí, nós somos grandes pecadores, estamos diante do Criador do universo,
Eu me prostrei diante dele, pedindo que ele se afastasse de mim, e ele me recebeu. Disse que eu não precisava temer, e ainda mandou e ordenou que eu seja um pescador de homens. Como é que eu não vou seguir ele? É lógico que eu vou atrás dele, vou deixar tudo por ele. Ele é maravilhoso, o que ele faz ninguém faz. Que nessa noite você possa deixar tudo e seguir. Eu me lembro há mais de 30 anos atrás, quando eu deixei tudo e segui o Senhor. Você pode dizer assim: eu não tenho força para deixar tudo. Meu amado, o Senhor vai te ajudar. Como me ajudou, como ajudou os irmãos, o Senhor vai te ajudar. Se você disser: eu não quero mais, eu quero Jesus, e você o buscar, Ele vai te receber, Ele vai te transformar, Ele vai te salvar, Ele vai te dar poder e capacidade de deixar tudo. Deixa tudo hoje, tudo, vícios, paixões, lucros ilegais, deixa tudo, deixa o orgulho, a vaidade, deixa a diversão, passatempo, deixa o que for preciso, deixa, larga tudo. Muito mais o Senhor tem para te dar, muito mais o Senhor tem para te dar. Você vai descobrir o que é felicidade, alegria, prazer, contentamento verdadeiros. Estão em Cristo. Deixa tudo hoje e segue o Todo-Poderoso, que morreu por você. Ouça a sua voz. Que hoje você possa dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Sou um pecador. Sou um pecador. Salve esse pobre pecador. E se você falar isso de coração, Ele te salvará. Eu peço, Senhor, que Tu abençoes essa palavra, que o Teu Espírito aplique em cada coração, que haja algumas pessoas aqui como Pedro, que se prostrem, que reconheçam que o Senhor é santo e que reconheçam que são pecadores e que busquem o Senhor e o encontrem para a salvação deles e para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.